Vem comigo, nação rubro-negra, vamos dar um giro na imprensa em geral. De La Cruz, Danilo, de volta. Guerrinha aqui, ó, rendeu esse debate aqui. Jogou a soberba pro Flamengo. Crédito de imagem referente aos cortes se encontra abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal, a SR Fla, ative o sininho, chega dando aquele like porque me ajuda, eu agradeço. Vamos conferir. Todo esporte vai ser aqui no estádio Beira-Rio os próximos 2 jogos entre Inter e Flamengo. Um pelo Campeonato Brasileiro e um pela Libertadores da América, e aliás um jogo influencia o outro, porque claro, a prioridade do Inter é a Libertadores, e por isso, pro jogo do final de semana, contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, o técnico Roger Machado vai descansar seus principais jogadores. O Inter vai estar com o time reserva, e em menos de um dia, a torcida do Inter também já arrecadou dinheiro para fazer aquelas ruas de fogo. Mais de 20 mil reais já foram arrecadados para comprar os sinalizadores e fazer uma festa pro torcedor. Aliás, para esse jogo da quarta-feira, o Inter espera ter o Carboneiro de volta. Pro jogo do final de semana, pelo Brasileirão, contra o líder Flamengo, o Inter vai com um time misto, coletiva de imprensa, e o escolhido para conversar com os jornalistas foi Arrascaeta, craque, camisa 10, não esteve no primeiro jogo contra o Internacional pela Libertadores porque estava suspenso, mas está mais do que disponível para encarar o próprio Inter nos 2 próximos jogos, mas falou sobre blindagem de elenco, como tem lidado com os problemas que aconteceram aqui dentro do Ninho do Urubu e repercutiram bastante. Também falou sobre a sua questão física, como está melhor em 2025. Nunca correu tanto. Sinceramente, eu sempre tento ajudar o Flamengo, o time, meus companheiros, seja com gol, assistência ou estando principalmente dentro do campo. Acredito que quando eu estou bem fisicamente posso ajudar mais ao time, ao grupo. Assim que é mais um ano que tem feito muitos gols, muitas assistências, contribuído com isso, mas também jogando muito jogo, que é o mais importante. Eu acostumo falar com meus amigos que Flamengo só perde para ele mesmo, porque es difícil hablar las cosas que acontecen aquí en el club, a veces por falta de capacidad de las personas que no tienen noción del tamaño del Flamengo, de lo que significa, y no, a veces no están acostumbrados con lidiar con ese tipo de presiones, y es muy loco. O que posso falar é que o futebol da internet é bem diferente do que acontece no campo. Mas a gente tem hora que sai do jogo mesmo ganhando e não satisfeito por lo que a gente a vezes apresenta, mas a maioria das vezes a gente está tranquilo porque tudo o que a gente treina tenta transmitir para dentro do campo. E como falo, temos treinador que é muito dedicado para nos dar muitas ferramentas para a hora de jogo a gente usar e fazer o nosso melhor. Se o Arrascaeta está de volta, o De La Cruz também deve voltar, está liberado pelos médicos para ser relacionado. E o Inter pensando completamente em Conmebol Libertadores e o Flamengo naquela, que a gente ainda não entendeu direito. Mas pensa muito no Campeonato Brasileiro, fala-se muito em um Flamengo que prioriza o Campeonato Brasileiro. Mas a gente não tem como falar disso quando se está em oitavas de final de Conmebol Libertadores, né? O Inter acerta ao colocar alguns jogadores reserva? Acerta, assim, para o Inter, o jogo da semana que vem é indiscutivelmente o mais importante. Para o Flamengo, os jogos têm peso muito parecido. O jogo desse final de semana e o jogo da volta na semana que vem, eles têm pesos parecidos. Vai ter gente que acha que tem que colocar força máxima no final de semana e jogar o meio de semana também com força máxima e ver o que é que arranja. Vai ter gente que acha que tem que preservar, porque são campeonatos que para o Flamengo tem pesos similares, embora a diretoria e o próprio Felipe coloquem o brasileiro como prioridade. E o Flamengo está de fato brigando pelo título, o Inter não, né? O Inter não está correndo risco, não está brigando pelo título, então não tem por que o Inter se desgastar ainda mais neste final de semana, se na quarta-feira tem uma decisão contra o Flamengo. O Flamengo vai ter que administrar. Então, para o Inter é uma boa oportunidade de cansar o time do Flamengo, do Roger observar o comportamento de novo da equipe do Flamengo e tentar encontrar caminhos para a semana que vem. Claro que o Inter vai entrar no final de semana para vencer o Flamengo e tem condições de vencer o Flamengo mesmo se preservar, porque o futebol permite tudo isso. Mas o Flamengo, neste final de semana, vai pensar menos em Libertadores. O jogo de quarta-feira para o Inter já começa nessa rodada. Olha aí o Flamengo, Vene Casagrande, se prepara mais uma vez
mesmo é contra a Internacional, mas não se perde. Esse jogo agora do final de semana, domingo, é pelo Brasileirão. Uma defesa sólida. O desempenho do setor defensivo do Flamengo tem chamado a atenção, com destaque para o goleiro Rossi. Não foi à toa que o arqueiro recebeu da CBF o troféu de melhor goleiro de julho do Campeonato Brasileiro, com números que confirmam isso. Nesta temporada, Rossi disputou 40 partidas, sofreu apenas 21 gols e teve aproveitamento de 80% nas defesas. No Carioca, estabeleceu o marco de 17 jogos seguidos sem ser vazado. Primeiro, feliz, agradecer quem faz a votação, né, para eu conseguir esse prêmio aqui de novo, mas eu nunca vou deixar de agradecer meus companheiros, a equipe que faz parte desse trabalho também, da gente tomar pouco gol, ou sair muitos jogos sem tomar gol, também do trabalho da equipe, então é isso. Rossi ainda foi responsável por 8 defesas cruciais no último mês em momentos determinantes. Além de contar com uma dupla de defesa que tem ajudado nisso e com a inspiração de Felipe Luiz. O treinador completou 60 jogos oficiais no comando da equipe. E em 36 das 60 partidas, o time não sofreu gol e em apenas 8 duelos que a equipe não marcou. E se contar com a fase defensiva do Flamengo, será difícil vazar esse time. Você acha que o Flamengo deveria poupar para esse Brasileirão? Bom, Fernandinha, a minha opinião é que não. Eu não acho deveria poupar. Não deveria poupar. Líder do Campeonato Brasileiro não se poupa. Isso aconteceu, inclusive, na temporada passada, ainda com o Tite na ocasião. O Flamengo poupou pensando... Contra o Palmeiras, né? Contra o São Paulo, no Maracanã, e acabou perdendo a liderança na ocasião, e a gente sabe o que aconteceu. O que aconteceu? O Flamengo nem brigou pelo título. Não é isso que eu tô perguntando. O que aconteceu, Pedro? Esse ano? Fala, Denise, só pra eu saber que eu não sei. Eu quero ouvir de você. Eu não sei o que você tá querendo perguntar. Eu não sei. Me pergunta, que eu respondo. O Flamengo deu mole e perdeu a liderança. Isso. E vocês já sabem o que aconteceu. O que aconteceu? O Flamengo não brigou pelo campeonato. Danado! Ué, mas Danado, Pedrosa! Cadê a Tata? Aí viu, Palmeiras e Botafogo brigarem pelo título. O Botafogo sendo campeão no Boa, Vini, fala, termina. Mas enfim, esse ano, pensando no Campeonato Brasileiro como prioridade, o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, não pode poupar. Por exemplo, o Arrascaeta não jogou no jogo durante a semana. Por que esse jogador não pode jogar agora e jogar também na quarta-feira? Até porque depois o Flamengo terá um bom tempo para se preparar, porque só joga na outra segunda contra o Vitória. Vai ter uma data FIFA, né? Exato. Não sei se é data FIFA ou Copa do Brasil. No início de setembro tem data. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem tempo para se preparar para os demais jogos. Então, você líder do Campeonato Brasileiro, tendo a oportunidade de pontuar diante de um adversário que provavelmente vai poupar pensando no jogo de quarta-feira, você tem que botar o que você tem melhor à sua disposição. E quando eu falo melhor à sua disposição, óbvio, sem o risco de lesão. Eu duvido que o Arrascaeta tenha risco de lesão muscular. Ele não jogou na quarta-feira, a não sei que ele tenha sentido aí durante os treinamentos, o que eu acho que não aconteceu, senão o Flamengo já teria divulgado. O Felipe Luiz, ele costuma girar bastante o elenco. Por exemplo, na quarta-feira jogou o Alexandre. Eu não duvido nada que agora ele bote ou Ayrton Lucas ou Vinha. Eu sou a favor de colocar o Vinha. Para mim, ele vem numa evolução muito grande, um jogador que entrega muito tecnicamente. O Emerson Royal com problema no tornozelo, aí você bota o Varela. Não tem como você botar o Emerson Royal com problema no tornozelo, aí você tem que pensar na quarta-feira. Na zaga, por exemplo, o Danilo à disposição, sou a favor de começar com ele, se ele ficar à disposição. E aí você poupa ou o Léo Ortiz ou o Léo Pereira, dois jogadores que viram uma sequência muito grande. Sim. E a gente está falando de um setor defensivo do Flamengo que é super aprovado pela torcida e por todo mundo. Em 18 jogos, apenas 8 gols tomados no Campeonato Brasileiro. O Flamengo não perde um nível técnico nenhum fazendo trocas, né? Se o Flamengo tivesse todo mundo à disposição, Fernanda, não é nenhum absurdo dizer que o Flamengo teria quase 3 times tranquilamente. Tranquilamente. São muitos jogadores de qualidade e até por isso a cobrança em relação ao segundo tempo é com o que você tem no banco. Porque uma coisa é um time que não tem banco cair de rendimento no segundo tempo porque não tem peças do mesmo nível. O Flamengo não. O Flamengo tem peças que são o suficiente para poder manter um ritmo, talvez não como foi o primeiro tempo contra o Inter, que foi o de almanaque, mas um ritmo decente, um ritmo de controle. E eu acho que para essa partida, e está muito claro isso desde o início do ano, que o Flamengo tem um Campeonato Brasileiro como prioridade, até mesmo acima da Libertadores. Sim. Isso é uma meta traçada pela diretoria. Então, obviamente, poupar para mim não faz nenhum sentido, ainda mais contra o Internacional, que é o adversário que o Flamengo vai enfrentar também no segundo jogo da Libertadores. Então tem que ganhar pontos, cara. Tem que ganhar pontos porque o Cruzeiro tá muito forte, tá mordido também, e essa disputa vai ser até o fim. Gabi Marino. Falo direto do Ninho do Urubu
Aconteceu agora há pouco uma entrevista coletiva, como você disse, com o Arrascaeta. O Flamengo treinou na manhã de hoje, já pensando na partida contra o Internacional, que acontece no próximo domingo. Para esse jogo contra o Inter do próximo domingo e também da próxima quarta-feira, isso porque o Flamengo vai com uma delegação um pouco maior, com maior número de jogadores, já que vai ficar direto lá em Porto Alegre. Ele também falou pra gente sobre o Danilo. Danilo respondeu bem às atividades. Ontem treinou em campo, hoje fez um trabalho mais interno e aí esse sábado será decisivo se o Felipe Luiz vai poder contar ou não com o jogador. O Emerson Royal teve um estiramento no ligamento central do tornozelo esquerdo. Segundo o Sasaki, não é uma lesão grave, é uma lesão leve. Provavelmente ele está fora desse jogo de domingo. Sobre o pulgar, segundo o Sasaki também, ele vai fazer uma tomografia computadorizada daqui a mais ou menos um mês para saber se ele aí sim terá condições de voltar a treinar em campo com o restante do elenco. Como eu disse, a Arrascaeta... A gente praticamente se fala todos os dias, a vezes antes do treino, a vezes pós-treino. Fico feliz pelo trabalho que ele tem feito aqui no Flamengo. E a gente sabe que o Flamengo é diferente, a pressão aqui é muito grande. E a veces no valorizan el trabajo que Felipe está haciendo con ese elenco. Por más que você tenga un elenco muy cualificado, otros treinadores no conseguiram hacer lo que ele está haciendo. Entonces, de tirar o chapéu, lo que ele tem feito, da forma que a gente joga, a gente tem feito muitos gols, hemos tomado pouco gol, acredito que isso é todo fruto do trabalho dele e como sempre falo, o respeito que eu tenho por ele vai além do que isso futebol, sino pela pessoa que ele é. Flamengo então viaja para Porto Alegre neste sábado para esse jogo contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, e aí tem 2 dias de treinamento. O Flamengo vai treinar nas instalações do Grêmio até o jogo da próxima quarta-feira contra o Internacional pela Libertadores. GV, é com você. Uma coisinha aí que a gente separou. Flamengo não vence por mais de 1 gol de diferença há 9 jogos. Beleza, são 38 jogos no Brasil. Quero ganhar 30 por 1-0. Fala aí no microfone, você não é machão? Brasileirão, beleza. Agora mata-mata. Ué, mata-mata se o Flamengo... Beleza, se o Flamengo ganhar tudo de 1-0, ele também passa. Se ganhar tudo de 1-0, também passa. Não precisa fazer. E contra o Inter, ele já entra classificado. Não se esqueçam disso. Isso. Toma! 3 resultados no futebol. Existem 3 resultados possíveis no futebol. Tô mentindo, Getúlio Vargas? Com certeza, graças a Deus. Boa tarde. Vitória, derrota e empate. O Flamengo joga com 2, filho. Pô, tá tentando arrumar pelo em ovo, cara. Oi? Não existe pelo em ovo. Tá querendo encontrar pelo em ovo. Existe. Clebão! Não existe pelo. Clebão, existe ou não existe, Clebão? Não existe. Olha que não existe. A gente vai entrar por um debate aqui que não é adequado pro horário. Curiosamente, o único jogo que o Flamengo venceu por mais de 1 gol foi o jogo que ele jogou melhor. Que foi contra o São Paulo, lá no retorno da Copa do Mundo de Clubes. Depois, o Flamengo não teve a mesma atuação que teve contra o São Paulo. Esteve, né, em cima do São Paulo, fez um gol e conseguiu aproveitar as oportunidades. Mas vocês estão muito condescendentes. Eu acabei de falar do Fluminense, um ataque desse de tanto jogador caro, milionário, é Pedro, é o Alacian, é Cebolinha, é Luiz Araújo, um monte de vitória magra, pô. Vocês estão de brincadeira, pô. Estão muito satisfeitinhos. Não me irrita, não. Não tá bom, não? Tá bom, Fernandão, tá bom. Mas você pode comer só, pô, um feijãozinho com arroz, que é melhor que muita gente, inclusive da família. Pô, um quiabo. Pô, um purê de batata, maroa. Tu tem razão. Tu não tem razão, mas faz sentido o que tá falando. Faz sentido o que tá falando com relação ao valor investido. Esse agora é cruzamento, hein? Tá bom, também acabou o cruzamento. Acabou a bola parada. O Flamengo não pode mais bater escanteio. Escanteio pro Flamengo dá bola pro goleiro. Agora, Fernandão, sabe uma coisa que me deixa aqui com a pulga atrás da orelha? É que o Flamengo, desses 9 jogos, 1, 2, 3, 4... 5. Perdeu 2. 5, 6, 7. Dos 9 jogos, o Flamengo ganhou 7. Imagina se não tivesse... É isso aí. Não, ganhou 7. Empatou contra o Ceará. Empatou o Ceará, exatamente. E perdeu pro Galo. Acabou. E pro Santos. É 3. São 3. São 10. 4 nível. 5, 6, 7... Não, são 7. Pô. É porque são 10, não são 9. São 9 jogos sem vencer por mais de 2 gols. Entendi. Isso aí. São 10 jogos ali nesse retrato aí.
Mas dentro do que você precisa para vencer o jogo, os caras têm feito, que é bola na rede e não ter tomado. E acabou, cara. Melhor performance? Concordo que precisa ter. Melhor rendimento? Melhor aproveitamento na hora de finalização? Também concordo. Só que, parceiro, o time que quer ganhar campeonatos, ele tem que vencer os jogos mesmo jogando mal. Isso aí. Acabou. O que o Palmeiras fez, cara, 2023. Fala de novo. Mas em eventuais situações, o Flamengo vai precisar fazer dois gols, cara, porque daqui a pouco, se passar, tem quartas. Não, eu acho que isso evidencia a falta de capricho no último passe, na hora de finalizar. Porque se a gente parar para observar desses 10 jogos aí, a gente tira 2 ou 3 que o Flamengo realmente não foi bem nos 90 minutos, no contexto geral, que teve bastante dificuldade. Agora, a maioria deles, o Flamengo teve volume. O Flamengo criou oportunidades. Só que o Flamengo hoje vive um momento em que o centroavante principal, que é o Pedro, ainda não, depois da lesão, não conseguiu retomar aquela fase que ele estava antes. Aí você tem um Bruno Henrique que muitas vezes quebra o galho nessa função de 9, mas a gente sabe que jogando pelo lado, muitas das vezes ele tem um rendimento melhor, embora esteja sendo decisivo jogando como 9. Então chegou o Samuel Lino, que tomou conta da posição, mas é um jogador novo, está se adaptando. O Luiz Araújo, que muitas vezes estava pelo lado esquerdo, agora parece que vai voltar para o lado direito. O Arrascaeta, alguns jogos, ausência, então foi aquilo que a gente falou durante a semana. É um time em adaptação ainda. Também. Ai, meu Deus, tirar sarro, lembrei de uma coisinha aqui. O quê? Tem Inter e Flamengo agora pelo Campeonato Brasileiro. É o time do amor, é o time do amor, vem dar uma jogadinha, é o time do amor, é o time... Adversários na Libertadores, Colorado e Rubro Negro se encontram também neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Bom, o adversário está absolutamente estudado. Por conta da coincidência de rever no Brasileirão o rival pela Libertadores, o Flamengo ficará quase uma semana por aqui, em Porto Alegre. A delegação rubro-negra desembarca na capital gaúcha no fim da tarde de sábado e só retorna depois de definir a sua vida na Libertadores. Bom domingo, como você falou, temos esse jogo de domingo primeiro importantíssimo, onde o Campeonato Brasileiro somos os líderes, como você disse, temos que tentar defender essa nossa colocação. E vamos ver como a gente prepara, quem se recupera bem para poder jogar domingo, para poder, como eu falei, ir para vencer os 2 jogos. Pensando nos 2 jogos, Felipe Luiz pode dar mais minutos ao recém-chegado Carrascal. O colombiano é visto como uma opção a Arrascaeta, que também viajará com o grupo. Na minha visão, pelo que eu vi do Carrascal, pelo que eu já conversei com ele, podem jogar na mesma posição. O Carrascal encaixa nessa mesma posição do Arrascaeta perfeitamente, mas ele mesmo já me deixou também claro que ele pode jogar por fora, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Não podemos abrir mão do brasileiro, e eu acredito sim que temos um elenco para ir e tentar vencer os 2 jogos. Tem jogadores muito fortes que aguentam e vamos com força máxima para os 2 jogos. Já deu a letra, entenderam, né? Falou que é importante o Brasileirão, mas a Libertadores é mais, então... Jesus. Eu só não gostaria de passar por essa trinca de confrontos contra o Flamengo sem vencer nenhum, né? Tem que ganhar algum, pelo menos. Foi ingrata a tabela, hein? Pelo menos foi ingrata. Eu choquei. E você tem que ter ânimo, porque você vai jogar em casa. Mas olha só, se agora alguém viesse e falasse, você troca uma derrota no Brasileiro e uma vitória na Libertadores, aí eu troco, né? Aí já. Não precisa nem negócio, é só estender a mão. E aí a nossa maca? Nós temos uma programação a semana que vem, que vai estragar um negócio. A maca não significa que ela acontecerá nas oitavas de final. A semana que vem nós temos uma programação fortíssima. A maca na quarta e maca na quinta. Quarta e quinta. Temos uma programação forte. A de quarta é de quem? Que eu não tô lembrando. Será? Vai ser uma maca triplex. E você vai ser o consultor, foi o primeiro a sair de maca. Aquele que tomou a taca primeiro. Já saiu na pré. Vou pilotar ambulância, se você quiser. Ai, que eu tô nervosa, Brasil. Eu sei. Vamos para o seguinte. Vamos celebrar essa aposta da dupla? Claro.
Estou presponizado. Mas acho que era somente emocional. Atlético Paranaense, gente. Nós vamos falar o que é. Só não vai ganhar, vai dar chute contra o Atlético Paranaense. Para Esquivel, dominou, bateu pro gol. É gol! O São Paulo vai matar a Copa do Brasil já aqui em casa, no Morumbi. Ataca. Aqueles 4x0 de 2005 vai ser feio. Aí vem ele, bateu, Santos pegou mais uma! Se você tá tão confiante, então, que o São Paulo vai avançar, se o São Paulo não passar, você raspa o cabelo ao vivo? Não raspa, não, é pinto. Não raspa, não, é pinto. Não raspa, não, é pinto. Raspa, não, é pinto. Citrinho! Agora é com você e o Capelanes. Eu tô fora, eu quero só acompanhar. Todo céu esse meninão aí, ó. Você mesmo, não. Que é isso aqui? Que é isso aqui? Que capa do São Paulo quer, rapaz? Vai colocar capa do Furacão. Que capa do São Paulo? Capa do São Paulo. Vai daquele jeito, hein? Vai, bonitinho. Você tem 4 minutos, não. Vai. Isso. Direitinho, isso. Branquinho. Escolha do Furacão. Isso. Vai. Cuida do menino. Vai. Isso. Já acabou a bosta, né? Não vem pintar cabelo. Não vem pintar cabelo. Só acabou essa bosta, vai. Isso. Eu vou ter que tirar. Patinada legal. E o doutor, e o doutor de garganta? Pode apostar uma pastilha de garganta pro senhor. 100%, pode ser? Amanhã eu tô bom. Isso. Gente, olha que coisa. Chegou. Ele é rápido, ele conhece. Sim, na próxima você pensa 2 vezes. Temba, Cícero, temba. Na frente com o Furacão não se brinca, Cícero. O Ronaldo quer pintar o cabelo. O Ronaldo já foi embora. O deixa ele do Flamengo. Obrigado, Jandrei. Podia ser pior, hein? Você pode e foi ainda de raspar. Surpresa de raspar o cabelo. Gente, ele tem gol, fica mal. Vai ter que viajar sim. Vai viajar sim. Vai viajar sim. Vai ter que viajar desse jeito. Vai encontrar o Cícero no aeroporto aí, ó. Pode tirar foto. Não, o cabelo. Não pode assim, não. O Atlético no cabelo aí. Tem gol pra papagaio do Marco Aurélio Cunha. Tem papagaio vermelho e branco. É, o último talento. Aquelas letras, põe aquelas letras. Tá bom, vai continuar, peraí. Dele. Do céu. Comendo tinta aí, isso. Eu tô pensando na marca depois, gente. Quer essa marca? Essa marca pode pensando até na marca. Vai com a ajuda. Pode não. Você é branca aí, tem a branca aí. É a branca, Martinho, aí, ó. Isso. No fundo é tricolor. Nossa, vai estar muito feio. Não, sai aí. Você tá escapando na hora de Pode fazer barba também pra combinar, né? Não assistiu. Não. Vai combinar com você, tá? Bota esse cabelo. Não deixa esse cara chegar perto de mim. Você tá na barba. Ele vai conhecer, ele sai fora, velho. Se pintar o cavanhaque do doutor. Isso aqui. Eu conheço você, não chega perto de mim. Só pode torcer pro Furacão, né? Você ligou para você, mas no momento não posso atender. Você ligou para você, deixa recado que eu retorno pra você. Você outra coisa, São Paulino, hein? São Paulino pintando. Respeita teu pai! Respeita teu pai! O Internacional agora está na porta da igreja, eu costumo dizer isso. Está na porta da igreja, assiste à missa. Agora vamos assistir à missa. O que é isso? O Internacional tem 2 jogos contra o Flamengo, competições distintas. Se o Inter perder para o Flamengo domingo no Beira-Rio, a vida do Inter não muda quase nada. Agora, se o Inter não classificar contra o Flamengo na quarta-feira, ele está fora da Libertadores. Então, apesar de ser 2 competições muito importantes, a competição da próxima semana, a Libertadores, ela é mais importante que a do final de semana. Por isso que eu não tenho nenhuma dúvida de que o Roger vai poupar jogadores, eu não sei se o time inteiro, no domingo contra o Flamengo. E essa é uma desvantagem que o Inter terá, porque os reservas do Flamengo, eu estava falando com o Bertoncello agora aqui, é Pedro, é Everton, é Carrascal, é outra, né? Saúl, é outro nível, né? Outro nível. Então, o jogo pro torcedor é na quarta-feira. Se o Inter perder pro Flamengo domingo, não muda nada. Por isso que tem que poupar. Por exemplo, tu não pode botar um Alan Patrick domingo.
O jogo de domingo é mais um jogo. O jogo da próxima quarta-feira é o jogo. Eu quero te ouvir, Vaguinha, porque nesse cômpito dos dois treinadores, a gente tem o Roger falando que o confronto está completamente aberto e o Felipe Luiz concordando porque é o fato. O Inter perdeu pelo placar de 1-0. O Felipe Luiz, nessa última resposta, fala em analisar com calma e ver o que aconteceu. E tem muito mérito do Inter, mas também tem demérito do Flamengo. E eu quero ressaltar um fato do segundo tempo, Vaguinha, que para mim é importantíssimo na análise do que aconteceu no jogo. Aos 35 minutos do segundo tempo, o Flamengo dá o primeiro chute na direção do gol do Internacional. Não tinha chutado ainda no segundo tempo. Depois, logo na sequência, tem um lance que uma bola é espirrada no sistema ofensivo do Inter e ela sobra pro Rossi. Sobra nos pés do Rossi, que está sozinho na grande área. Ele poderia pegar a bola imediatamente, fazer a reposição rápida dentro da ideia de que o Flamengo estava com pressa para tentar fazer o segundo gol. Não, o Rossi faz um gesto com os braços para pedir calma, fica com a bola nos pés, ganha tempo para o Flamengo respirar e só depois ele repõe a bola em jogo. E o terceiro aspecto que eu quero colocar é que quando o Bruno Henrique foi substituído pelo Everton Cebolinha, ele poderia ter saído correndo, também apressado por buscar o segundo gol e resolver o jogo. Não, o Bruno Henrique saiu caminhando vagarosamente porque a vantagem era do Flamengo. Então acho que isso dá um pouco o tom do que aconteceu no jogo, Vaguinha. E o tom do Felipe Luiz, ele foi muito bom para o Colorado. Porque o Felipe Luiz é um cara muito centrado, né? Um cara que respeita muito o Inter. Já não é de hoje, em outras entrevistas eu vi ele falando sobre o Inter e respeitando muito o Inter. O tom do Felipe Luiz é de um time que vai para Porto Alegre sem vantagem. Ele disse, foi bom, né? Nós temos uma vantagem, mas ele vai para Porto Alegre quarta-feira sabendo, não dá pra gente se escorar. Porque o Inter tirou futebol do Flamengo e o Flamengo ficou devendo futebol também. O Flamengo é muito bom time, merecia ter vencido por mais no primeiro tempo, poderia ter feito 2 no primeiro tempo, no segundo tempo não, achei mais equilibrado o confronto, o Inter equilibrou o confronto, mas o Flamengo tá longe de ser um time imbatível, tá longe de ser aquele time assim, não tem como ganhar do Flamengo. Tem como ganhar. O Inter precisa melhorar. O Inter no Beira-Rio joga mais futebol do que jogou aqui. Bom, Guerrinha, eu acho que esse é um ponto interessante. Se criou uma ideia em determinado momento de que a superioridade do Flamengo poderia ser um abismo em relação ao Inter, a ponto do Flamengo atropelar o Internacional hoje, a ponto de resolver o jogo hoje. E não foi o que aconteceu e ficou a ideia clara de que o Flamengo pode ser batido. O Inter não precisa nem golear o Flamengo no jogo da volta, Guerrinho. O Inter só tem uma missão. Ganhar em casa do Flamengo. Isso aí. Se ganhar de 1-0, bom, aí é pênalti. Se ganhar de 2-1, aí é pênalti. Mas o Inter só tem uma missão, que é ganhar do Flamengo no Beira-Rio. E o Bertoncello pode trazer as estatísticas. O Inter já fez isso, sei lá quantas vezes na história. Claro que a realidade hoje é muito dura financeiramente, mas o Inter nunca teve dinheiro, Guerrinha. É verdade. O Internacional tem que fazer 1-0 no Flamengo. Depois se fizer o segundo, melhor, que não precisa ir para os pênaltis. Agora, eu estou pensando sobre os 2 jogos que vem aí a seguir e cheguei a uma conclusão. Ou o Flamengo poupa no domingo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, ou o Flamengo corre sérios riscos de voltar para casa eliminado da Libertadores. Ele tem um time maravilhoso, mas o Flamengo está extenuado. Hoje nós temos uma diferença gritante no jogo, o primeiro e o segundo tempo. Primeiro tempo o Flamengo foi dono do jogo, dono, deu carta e jogou de mão. No segundo tempo, o Flamengo correu riscos, apesar do Internacional não ter tido a chance clara, cristalina. Essa não aconteceu. O Felipe Luiz quer fazer no Flamengo em 90 minutos o que ele fez naquela primeira hora, no primeiro tempo do jogo contra o Inter. Ele quer, assim, aquela pressão maluca, louca que desgasta. E aí a ideia dele é que os jogadores que vieram, ele consiga manter no segundo tempo aquele mesmo padrão. Esse é o sonho de consumo dele, ideal. Ele quer isso aí.
aí. Ele quer nos 2 tempos fazer o que ele fez. Ô Pedro, os 40, 30 e mesmo depois do que o César Cidade Dias fez com vocês ontem na coluna. O que ele fez? Na coluna brilhante. Sim, ele distorceu, ele chamou vocês de. Lembro que é a coluna, porque a coluna, ele pode explicar um pouquinho. Ele pode explicar um pouquinho melhor. O resumo da coluna é que ele colocou palavra na boca de integrantes aqui do Sala de Redação e resolveu publicizar isso e vocês continuam falando com ele. Vocês da imprensa, ele fez vocês da imprensa. Por isso que eu considero vocês grandes colegas, grandes pessoas. Ele disse que o Sala de Redação ontem decretou a classificação do Inter para a próxima fase da Libertadores da América. Como eu não estava ouvindo, né, e eu não me ative a esse não só o Sala, a esse também, detalhe, né, de acompanhar se realmente vocês disseram isso, eu fui na coluna dele. E lá na coluna tá lá a distorção. O César foi canalhamente brilhante. Porque ele é brilhante. Ele termina o texto. Canalha ele é, fibrante é mais moderno. Brilhante é mais moderno. Ele termina o texto brilhantemente canalha do César e termina dizendo para gremistas alertarem o Flamengo de sequer viajar a Porto Alegre, porque é uma missão inútil. E vai estar frio. Não, e a data tá marcada. A festa lá no Palácio dos Enfeites tá marcada. Tá, mas tu fez isso em cima da vitória de 0-1. Eu fiz a vitória de 0-1. Eu abro o texto dizendo a vitória de 0-1 do Internacional. Se a gente tiver outra vitória de 0-1 aqui, 2 vitórias de 0-1, classifica? Dependendo, o Inter o Inter vai ser o campeão moral da Libertadores. Guerrinha, quando eu recebi o print né, da coluna do César, só o print, só a manchete, né? Sabe como eu gosto muito dele? Sabe o que eu fiz? Liguei pra TI aqui. Ó, sacanagem o César. Me hackearam. Pegaram a senha do César. Me hackearam. Pegaram a senha e fizeram essa coluna aqui, ó, tira do ar. Mas aí depois eu vi. Sabe o que mais ele gostou da coluna. Ele gostou, ele fez e gostou da coluna. Vaguinha diz assim, os carioca, como é que é a manchete da tua coluna, né? Depois tu disse que eu não, como é que é a manchete? Não, a minha coluna ela é baseada na análise da ciência. Na análise do contexto. Ciência, o Diori abriu o pós-jogo com a seguinte, primeiro começa com o Divério, antes lá, no dia do jogo, o Divério faz assim, na véspera, o Divério faz assim, estou aqui caminhando por Copacabana e só vi torcedores do Internacional. Ai, meu Deus, no Rio de Janeiro não tem torcedor do Flamengo, vai lá, não tem. E o prefeito do Rio de Janeiro apavorado. E aí, isso. Vocês estão sendo bandidos com o Divério, é que tinha ali, os caras estavam concentrados no bar que tinha ali. Isso, é o bar. E aí apareceu. Tu acha que ele tá sendo bandido com o Divério? Eu confia disso. Aí vai o jogo, o Inter melhora no segundo tempo, aquele tudo. Uma vitória fantástica de 0-1 do Inter. Daí o Vaguinha faz tudo, uma ode lá, passa o Debona, vai, aquela coisa, o Internacional mostrou para o país toda a sua força. Tá bem. Abre o pós-jogo de Ores, exatamente onde eu tô, diz o seguinte: o Inter calou o Não, e era. Mas a perspectiva que por que você não faz justiça a esse nego velho que está à sua direita para falar da interpretação de boteco que eu fiz? Daí eu estaria sendo bom caráter. Eu disse, Vaga, que o César tinha feito aquela coluna brilhante, o que era um dos maiores sintomas dele de o quanto ele tem medo da quarta-feira que vem. Não, ele tá apavorado. E aí o César calou. A elegância do Maurício Saraiva, que é o talento. O Maurício tá querendo chamar o César de cagão. Aí, o que ele fez? Olha que ele fez esse jogo. É por isso. Sabe o que é? Tudo isso com elegância aqui, e falando muito sério. Tudo que tá acontecendo aqui, tudo que tá, as brincadeiras. Não, aqui no nosso contexto indica o tamanho da nossa inferioridade. Agora falando muito sério. Esse é o tamanho da nossa inferioridade. Por que o torcedor do Flamengo deixou o Maracanã umas oitavas de final com uma sensação? Porque é mais um jogo pro Flamengo. E pro Inter é o jogo. Então, a nossa pequenez, e é verdade isso, eu não tô fazendo nenhum tipo de brincadeira ou ironia. A nossa pequenez é que faz com que o Maracanã só tenha ouvido, sim, porque só o Inter podia festejar uma derrota de 1-0. A confiança e a certeza que o torcedor do Flamengo tem no seu tamanho, de que ele vai conseguir classificar. Ontem a gente falou lá no Sem Filtro com o
Gabriel Reis, que é o paparazzo rubro-negro, é influencer, o mais importante influencer do Flamengo, assim, milhões de seguidores. E aí lá na reta final, ele tava vindo pra cá, tu vai ficar aqui, ele disse, talvez eu não possa ficar até o final porque meu filho tá pra nascer. A mulher tá grávida e talvez seja justamente no jogo da quarta-feira. E aí a gente perguntou, já tem nome? Sabe qual vai ser o nome, segundo ele? Otto. Por quê? Otto Patamar, ele disse, do Flamengo. Por isso que eu vou botar de Otto. Então, o torcedor do Flamengo, ele tem na cabeça dele, justificadamente talvez, que o Flamengo ele tem que ganhar tudo sempre. Você tem uma boa expressão, condenado ao êxito. Que é o seguinte, condenado ao êxito. A torcida do Flamengo, eu ontem falei isso, repito aqui, ela não é muito exigente, ela tá esnobando, ela tá talvez até soberba, porque o Flamengo é o seguinte, a torcida do Flamengo, o Flamengo sai com uma vantagem, o Flamengo era favorito antes do jogo. Agora ele pode empatar o segundo jogo. E aumentou a vantagem. Isso qual é a novidade do jogo? É que o Inter mostrou que num acidente do futebol ele pode ganhar a vaga do Flamengo. A novidade é que tem jogo no Beira-Rio. Tem jogo competitivo no Beira-Rio. Eu me lembro de um fato. Isso é uma síndrome de melhor. O melhor, quando não tem o tamanho que é a de superioridade, ele acha que perdeu. Então, quer dizer, o Inter continua não sendo favorito, o Inter continua sendo talvez até zebra nessa classificação. Aí o vídeo, galera. Rendeu essa daí, hein? Os caras estão com o pé no chão, mas às vezes também eles dão um pitaco no Flamengo. Mas, você viu, Guerrinha? O Inter tá na frente da igreja. Já que tá na frente da igreja, entre e assiste a missa. Esses caras são uma figura. Esses gaúchos, tchê. Mas o bom é que a gente pode entrar com os reservas, sim. Não todos, a gente vai mesclar. E Danilo de la Cruz vai estar de volta. Vinha pode estar na esquerda, já é alguma coisa, já dá. Entra com Pedro, dá um alívio. E aí o Felipe coloca uns titulares ali. O Cicinho pagando, bem feito. É bom saber disso porque ele também erra. Apostou muito contra o Flamengo e quebrou a cara. Agora foi querer fazer uma com Atlético Paranaense, tomou. O Flamengo tá longe de ser aquele time imbatível. Nenhum time é imbatível. Mas eles tentam jogar o favoritismo e a soberba e tudo mais pro Flamengo. Mas aí o Flamengo já é um time centenário, já passou por várias vezes dessa situação. Os caras sabem trabalhar e o Felipe é o cara. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, ajuda a gente aqui. Eu agradeço, compartilha, comenta, tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.